Oi pessoal, tudo bom? Nós estamos aqui para mais uma aula do Crescer com a nossa série sobre o Salmo 23 e eu vou destacar que essa é a nossa última aula dessa série, então última chance para você memorizar o Salmo 23. Não, brincadeira, se você não memorizou, você tem ainda um tempinho para memorizar, mas é a última chance pra gente aprender um pouquinho mais sobre esse salmo muito legal. Semana que vem a gente vai ter um quiz com várias perguntas para aprender sobre esse salmo. Combinado? Vamos lá, vamos relembrar. O livro de Salmos é um livro cheio de poesia, de música, de pessoas que conheceram a Deus e escreveram sobre ele, sobre elas mesmas e como elas se relacionavam e aprendiam com esse Deus. E aí tem o Salmo 23, que é um salmo muito conhecido, escrito pelo famoso e querido rei Davi. Isso aí, e a gente tá vendo aos domingos, de pouquinho em pouquinho, o que quer dizer cada frase desse salmo, o que Davi queria falar. Vamos reler esse salmo? Aí depois a gente vê a nossa última parte dele. Vamos lá? O Salmo 23 diz assim: O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Bonito esse salmo, não é? Vamos relembrar um pouquinho de tudo que a gente viu. Davi começa falando que Deus é o nosso pastor. E pastor, naquela época, era aquele que cuidava das ovelhas. Era o adestrador, o cuidador, aquele que protegia as ovelhas. E Davi está falando que nós somos a ovelha e Deus é o pastor, aquele que está cuidando das ovelhas. E ele começa falando aqui, porque Deus é o pastor dele, Deus é o nosso pastor, a gente não tem que se preocupar, a gente não tem que ficar ansioso, porque Deus já providenciou, já deu, já está cuidando da gente com tudo o que a gente precisa. A gente pode só descansar e curtir esse Deus pastor maravilhoso, porque esse pastor leva a gente para as gramas verdinhas, para os riachos tranquilos, para a gente comer uma comida gostosa, para a gente poder descansar, para a gente poder beber de águas fresquinhas e tranquilas. Deus dá para a gente o alimento, tanto físico quanto espiritual, dá o descanso para a gente, dá água pra gente, dá tudo o que a gente precisa. Ele guia a gente, ele mostra pra gente o caminho certo, o caminho de justiça, de verdade, e ele faz tudo isso por amor do nome dele. Quer dizer que ele faz tudo isso porque ele é quem ele é e ele ama tanto ser esse pastor que ele não consegue fazer uma coisa diferente a não ser nos amar, cuidar de nós e nos guiar pro caminho certo. E ele promete que sempre vai estar com a gente, nos momentos bons e nos momentos difíceis. Deus nunca prometeu que a gente, por ser amigo dele, não ia ter momentos difíceis, não ia ter doloridos, de dor, de tristeza, de medo, mas ele prometeu que em todos esses momentos, em todos esses lugares de sombra, de morte, de escuro, ele estaria com a gente nunca estaria sozinho. E aí ele também falou que a vara e o cajado do pastor protegiam a ovelha, porque a vara e o cajado puxam uma ovelha quando ela está longe, conseguem bater no inimigo quando o inimigo está chegando perto e conseguem também levantar e dar uma corrigida na ovelhinha quando ela faz alguma coisa errada, para ela se levantar e continuar. E aí Davi lembra a gente que o pastor, Deus, às vezes precisa dar uma corrigida na gente pra gente continuar no caminho certo. Ele também protege a gente. Aí Davi lembra que esse pastor
prepara um banquete. E esse banquete tem a ver com a vontade de Deus. A gente comer e fazer a vontade de Deus na frente de todas as pessoas. E fazer isso porque Deus está com a gente, o Espírito dele está com a gente, e fazendo isso com alegria, com satisfação, com brilho nos olhos, não emburrado, porque obedecer a Deus, fazer o que ele quer, estar com ele é a nossa alegria. E a gente acabou semana passada falando que a bondade e a fidelidade de Deus acompanham essas ovelhas, acompanham a gente quando a gente está sendo guiado por esse Deus. A gente percebe essa presença o tempo inteiro atrás da gente, e a gente não precisa ter medo, não precisa ser ansioso, não precisa se preocupar, porque Deus está amando, sendo bondoso e fiel a tudo que ele prometeu ao nosso lado. E hoje a gente vai falar sobre a última parte desse salmo, que diz assim: voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. O salmista Davi, ele está falando que ele vai voltar à casa de Deus enquanto ele viver. Ele está falando que ele quer estar com esse Deus para o resto da vida dele, que ele quer a companhia, a proteção, o cuidado desse Deus para sempre. Ele vai louvar esse Deus para sempre, ele vai desfrutar, ele vai apreciar, ele vai curtir a presença desse Deus para sempre. E aqui ele fala que ele voltará à casa do Senhor enquanto eu viver, né? A gente pode lembrar, por exemplo, da igreja. É verdade que agora a gente está num momento que cada um não pode vir à igreja, né? Por causa do vírus, do Covid. Mas a nossa vontade de estar na igreja, de prestar culto a Deus, mas não só na igreja, de prestar e louvar a Deus e conversar com Deus também na nossa casa. A Bíblia fala, o salmista fala que a gente tem que estar com essa vontade, com esse desejo de ser cuidado por Deus, de estar com Deus. Deus é tão bom que a gente quer estar com Ele o tempo inteiro. Então, na verdade, não tem a ver só com a nossa casa, com permitir que Jesus, Deus, habite na nossa casa para sempre. Não tem a ver só com a nossa vontade de estar na igreja, de estar com Ele todo o tempo, louvando a Deus toda semana, com Jesus e com todas as pessoas que acreditam em Jesus. Isso é importante, a gente precisa ter essa vontade de falar de Jesus, de conversar com Jesus, de louvar de Jesus em casa e na igreja. Mas sabe, também está falando aqui de uma escolha que essa ovelhinha tem de estar num aprisco especial, numa casa especial. Essa casa que a ovelhinha está escolhendo é estar com Jesus para sempre. É a casa desse pastor, é o aprisco que fica na casa desse pastor. A casinha dela é junto desse bom pastor Deus. Então sabe o que o salmista está dizendo? Que Deus não quer só uma casa ou uma igreja. Ele quer a nossa vida. Ele quer o nosso coração. O salmista Davi está terminando o salmo louvando a Deus e dizendo: Deus, a minha vida é sua para sempre. A minha vida vai dar ligada com o Senhor para sempre. O meu coração é teu. O meu coração está nas tuas mãos. O Senhor é meu melhor amigo. O Senhor é meu pastor. E eu não vou te deixar por nada. Eu tenho prazer, alegria e vontade de estar com o Senhor. E é por isso que todo dia eu vou te buscar. É por isso que todo dia eu vou te louvar. É por isso que todo dia eu vou estar com o Senhor para sempre. A minha vida, o meu coração é teu. O meu lugar é ao seu lado. Eu quero entregar a minha vida para o Senhor ser o meu pastor. Eu estou escolhendo entregar o meu coração, tudo que tem em mim, para o Senhor e deixar o Senhor cuidar. E aí fica uma perguntinha para você. Você já falou isso para Deus? Você já orou falando: Deus, eu quero estar com o Senhor para sempre. Eu quero entregar a minha vida para o Senhor. Eu quero estar com o Senhor o tempo todo.
que a minha vida seja a tua casa e que o Senhor habite nela para sempre e que o meu coração esteja sempre ligado com o teu coração e nós estejamos juntos para sempre. Se você nunca fez essa oração, que tal você fazer agora? Que tal pedir ajuda para o seu pai, para sua mãe, para fazer essa oração juntos? Que tal se comprometer com eles a louvar a Deus e a conversar com Deus juntos alguns dias na semana? E assim que der, juntos estarem aqui na igreja para louvar esse Deus que tem cuidado e protegido a gente mesmo nesse ano tão difícil. É isso aí, pessoal. A gente encerra a nossa aula do Crescer, a nossa série do Crescer. E o Crescer vai entrar em pausa esse ano e a gente só volta agora no ano que vem, tá bom? A partir dos próximos domingos, a gente vai ter uma aula especial sobre o Natal. Combinado? Que você tenha esse privilégio de entregar a sua vida a Deus e ter esse desejo de estar com Deus todos os dias da sua vida, porque afinal Ele é o bom pastor que cuida das suas ovelhas. E aí, quem aqui é uma ovelha de Jesus? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.